Boa noite. Boa noite a todos. Vamos então dar continuidade às atividades de hoje. É com muita alegria que eu trago a vocês então a Luciane. É uma grata satisfação, o mundo realmente é muito pequeno. Toda vez que tem um palestrante na arquitetura, de alguma forma ou de outra, nós vamos se cruzar em algum momento. E nesse momento, foi uma satisfação, porque eu conheço a Liz desde pequenininha. Ela foi uma amiga da minha irmã mais nova. Então, nós se criaram uma na casa da outra, e sempre juntas, acho que Deus já tem muito juntas, parceiras de uma vida, e fico muito feliz, em saber que aquela pequenininha que correu lá em casa, hoje está aqui do meu lado, palestrando um tema tão importante. Então, a Lise, a Lisiane de Souza Rodrigues Lopes, ela é formada em arquitetura pela PUC, especialista em arquitetura hospitalar pela FAO Saúde, e mestrando pós-graduação de arquitetura urbana e domicílios. Tem 17 anos de experiência e trabalha junto com a Rosana ali no Exército, na comissão de obras. E com ela, tem uma vasta experiência. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da arquitetura hospitalar e como que, o que mudou e, enfim, falar um pouquinho da arquitetura modular. É um prazer então te receber, seja bem-vinda. Está contigo a palavra. E ela me falou aqui que vocês podem perguntar a qualquer momento, tiver alguma questão no meio da conversa. É um grande bate-papo. Tá? Obrigada. Então, estou aqui. Boa noite a todos. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a construção modular durante esse período aí de pandemia, né, que a gente viveu recentemente, e o que por fim, isso repercute agora no futuro na arquitetura hospitalar mais especificamente, né, que é a área que eu atualmente estou focada em estudar, né, e aí eu trouxe então esse assunto que eu acho que é bem pertinente aí para a semana de extensão. Então, pode passar. A ideia hoje é a gente realmente falar assim, de uma maneira bem geral, né, do que trata a arquitetura hospitalar, falar um pouquinho da construção modular, bem rapidamente, assim, só para o entendimento geral, assim, quem nunca ouviu falar, enfim. E falar um pouquinho das normas, né? Elas estão aí, é importante a gente citar, também citar algumas delas, que são as mais importantes. Eu trouxe alguns estudos de caso, são 3 estudos de caso, para ilustrar a ideia para vocês. E a gente vai também refletir um pouquinho, né, o que é possível a gente perceber após a pandemia e futuro, né? Falar um pouquinho do futuro aí dos desafios e barreiras que a gente enfrenta. Vou passar aqui a minha apresentação, já falou, né? Então, atualmente eu trabalho na Comissão Regional de Obras do Exército Brasileiro. A gente tem muitos hospitais que a gente atende assim, a parte de educação, então a minha área de projetos acaba sendo mais voltada para esse foco da arquitetura hospitalar. Então, o que trata, né, a arquitetura hospitalar ou arquitetura para a saúde, como também é correto dizer, né? O arquiteto hospitalar, por que a gente precisa, né, desse arquiteto tão presente no hospital, né? Ele vai ele vai tratar dos ambientes, né, de uma forma assim, além, né, ele vai pensar no layout, no dimensionamento, vai estudar os fluxos, ele tem que saber
por onde o carrinho dos resíduos passa, por onde o paciente passa, isso tudo junto com as normas, né? Então é um trabalho bem complexo e, e importante, além disso, interligar também as disciplinas, né? Compatibilizar essa parte do hospitalar com os projetos complementares, né? Então, lá na função de obras, a gente tem, além dos arquitetos, tem os engenheiros de diversas especialidades, e a gente consegue fazer essa interligação, né? Trabalha civil, mecânico, então é bem bacana e bem importante, assim, nesse tipo de projeto, principalmente, né? Em todos é válido, né? Mas principalmente no hospitalar, por se tratar de um programa de necessidades tão complexo, né? E o arquiteto escolar também vai atuar, né, durante a execução, no acompanhamento e nas soluções dos problemas, né, que eles surgem. Hoje em dia é muito recorrente a transformação dos espaços, né? A gente viu muito isso na pandemia, ambientes que eram estacionamentos, depois eu vou mostrar ali uns estudos de caso, era um estacionamento e de repente virou uma expansão do hospital de 60 leitos, né? Então, o arquiteto hospitalar ele tem que estar preparado para isso, né? E atua em todos esses momentos. Eu trouxe aqui uma frase de Sampaio, né, que ele fala que o hospital é um dos programas mais complexos por interagir, relações de alta tecnologia, especializadas, atuações funcionais, né, além de ter o seu ocupante principal um ser fragilizado, né, carente de relações humanas, que é o paciente, né. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração quando está ali na prancheta, né, estudando os layouts, enfim, junto com tudo isso. Eu vou falar aqui rapidamente da construção modular, que ela foi muito utilizada, né, durante a pandemia, só para entender assim, o básico mesmo dela. Pode passar. Alguns aspectos, tá? A construção modular volumétrica, ela é uma construção que ela vai envolver toda a fabricação dela fora do local de implantação, né? Ou seja, a gente tem um terreno onde vai ser feita alguma unidade de saúde, mas a construção em si, ela vem toda quase que 100% pronta, né? Uma das figurinhas que está aparecendo ali, ela vem já pronta para ser montada, né? Então ela foi toda já confeccionada fora do local, né? E são unidades tridimensionais, individuais de espaço fechado, né? Que são conectadas no local para formar um único edifício. E a unidade não volumétrica, né? Pode voltar um pouquinho, professor. E a unidade não volumétrica, essa da figurinha ali ao lado, né? Que é aquela que ela tem partes pré-fabricadas, como a gente vê muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Os pavilhões pré-moldados, que a estrutura é pré-moldada, painéis pré-moldados, mas os elementos são pré-moldados separados, né? E no local de implantação eles são unificados, né? São montados ali. Então, essa é uma construção não volumétrica, né? Pode passar. Aqui, informações importantes, assim, que eu acho que é interessante citar, né? Essa, a não volumétrica, então, ela vai envolver a pré-fabricação fora do local, né, de construção. E, embora a maioria dos projetos modulares tenha 4 andares ou até menos, né, que é o que a gente vê muito, assim, ela pode ser utilizada até, já ultrapassou 10 andares há bastante tempo. Agora, recente, teve até a notícia de um prédio todo modular que foi construído em 2, 3 dias, né, de 10 andares. Então, está muito né, além disso, assim, esse tipo de construção.
Eu coloquei um recorde, né, só como curiosidade, assim, que já foi ultrapassado 44 pavimentos, né, num edifício em Londres. Londres é uma cidade que ela tá bastante avançada, né, nesse aspecto assim, da construção modular. Ela já tem mais fabricantes, claro que isso acaba refletindo, né, em toda a construção civil, mas ela é uma das referências assim, de muitas empresas lá. Se vocês pesquisarem, alguém que tenha mais curiosidade de ir a fundo no assunto vai encontrar algum material nesse sentido. Então, assim, o processo não modular, ele é aquele processo tradicional, né, da construção tradicional. Então, o arquitetura hospitalar, ela vai se envolver, a primeira etapa vai ser com a equipe médica, né, tradicional, estabelecer o programa de necessidades, fazer estudo de preliminar, né, analisando todos os aspectos ali importantes. A segunda etapa vai ser a aprovação do licenciamento, por parte da vigilância sanitária, né, e os projetos complementares. E a terceira etapa, a obra. Essa é a sequência mais tradicional, é a sequência que, em geral, a gente está mais habituado mesmo, né? É o que é o nosso dia a dia, né, digamos assim. E o processo modular mesmo, ele já tem uma sequência um pouquinho diferente, né? Eu trouxe esse comparativo, assim, que eu acho que é importante entender, que são etapas importantes, né? E bem diferentes. Então, no processo modular, assim, nível geral, né? Sem entrar assim, muito no detalhe, a gente vai ter a primeira etapa do programa, vai ter a etapa de licenciamento, né? Em projetos complementares, mas já na terceira etapa já começa a modificar. A gente começa a entrar numa etapa que o arquiteto, e toda a equipe, né, envolvida nesse projeto, ele tem que entender um pouco até de como vai ser a produção desses módulos, né? Que tipo de fabricante vai ser, que tamanho tem esse módulo, né? Vai ser uma produção de que forma, né? Onde ela vai acontecer, a gente vai acompanhar, né? Existem metodologias, né, diferentes ali. Feita essa produção do módulo, se entra então na etapa de transporte desses módulos. Até coloquei a figurinha ali do caminhão, depois nos de casa a gente vai ver também. O que acontece? Esse módulo, ele tem que entrar no espaço do caminhão, né? Então, isso tem toda uma legislação específica, né? E isso, a gente avança a gente tem que ir até esse nível de conhecimento, assim, para poder pensar lá no projeto, né? Para poder estabelecer que tamanho vai ser a minha sala cirúrgica, que tamanho vai ser meu leito, né, de internação. Já antecipa, né, algumas soluções. E a última etapa é a instalação e acabamento, né, que é uma etapa que exige até mesmo, para alguns casos, um projeto de locação, né, onde o guindaste vai ficar, como que ele vai fazer o giro, consegue fazer o giro, não consegue, né, tudo isso sim, a gente tem que levar em consideração. Pessoal, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, por favor, podem me interrompendo, tá? Fique à vontade. Então, os estabelecimentos de saúde, eles possuem algumas normas específicas, né? Que é interessante, principalmente o pessoal da arquitetura, tá no curso aí que se interessa no assunto, já ir conhecendo algumas normas. Eu trouxe aqui algumas normas principais, né? Que são mais do dia a dia, assim. A primeira delas é a RDC 50, que quem for para essa área vai viver abraçado dessa norma, porque ela está sempre ali, inclusive ela
tá um pouco ultrapassada já, né? Tem muito tempo, ela deve passar por uma atualização aí em breve. Então, ela é o básico, né? Ela vai ter toda a orientação ali dos ambientes das unidades de saúde, cada unidade, o que tem que ter, o que é obrigatório, o que não é, né? O tamanho dos ambientes, tudo isso, e muito mais. A NDC 51, né, que vai tratar mais com relação à análise da aprovação dos projetos. Então, quando os projetos de saúde são encaminhados para a vigilância sanitária para aprovação, eles têm algumas normas específicas, além que cada órgão tem o seu, né, sua questão específica. E a vigilância sanitária, ela tem alguns pré-requisitos ali que tem que conter, né, o mínimo de documentos necessários para entrar com esse projeto, no pedido de aprovação do projeto. E a terceira norma ali é a 7256, que trata da questão da climatização, né, tratamento de ar, que é realmente muito importante na nossa área. E foi muito importante durante a questão do Covid, né, se tomou muitas, projetou situações, né, diferentes que a gente rapidamente teve que resolver de outras maneiras, né, para atender essa questão do tratamento do ar. Então, ela é bem importante mesmo. A parte do pessoal que trata mais da engenharia mecânica trata muito trabalha bastante com essa norma, mas a gente também tem que ter um conhecimento básico ali para poder, na hora dos projetos, estabelecer o programa, o layout mínimo. A NDC 330 ela é mais voltada para a parte dos serviços de radiologia, né? Então, produção radiológica, toda essa parte de dimensionamento, alguma coisa já tem na NDC 50, mas aqui mais especificamente da imaginologia, que vai tratar aqui nessa norma. A NDC 15, né, que vai ter a parte das boas práticas, ela é muito utilizada na parte das unidades de central de material esterilizado, né? Então, ela é exigida em alguns aspectos pela vigilância sanitária, então é recorrente aí. A 509 é uma norma mais recente, né, que trata mais da questão das tecnologias, é bem interessante. Por último, ali, a parte da norma que trata das instalações elétricas, né? Nos hospitais, a gente tem muitas questões específicas com relação à parte de gerador, né? Alguns equipamentos não podem ficar sem energia, né? Por exemplo, UTI, as salas de cirurgia, né? Tá lá fazer uma cirurgia, então tem que estar, alguns circuitos ali vão ter que estar ligados no intermédio, que a gente chama, que é essa parte que fica ligada no gerador. Então, não pode ficar sem o abastecimento de forma alguma, né? Então, isso é bem interessante. A gente já trata desse assunto desde a aprovação nos licenciamentos, ali a gente já entra nessa parte. Aqui, só de curiosidade, eu trouxe alguns materiais que são comentando assim, o Soma SUS é um material que eu gosto muito de utilizar como referência assim, para quem está projetando, né, as unidades de saúde. É legal porque ele tem os layouts, eu deixei ali o endereço, vocês podem consultar, é bem bacana e bem fácil de utilizar. Esse manual do EBSER também ele é mais recente, né? Fala bastante dos revestimentos. Que dúvida, eu posso usar tal revestimento, não posso usar nesse ambiente, né? Tem a questão da divisão das áreas críticas, semicríticas e não críticas, isso tudo é bem importante, né? A gente ter esse manual para consultar, assim, bem interessante. As normas que a gente trata bastante, a 9050 da acessibilidade, a 977 da parte do incêndio, e o código de obras que tem que estar sempre consultando, né?
onde você for projetar, consulte o código do local, né? Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre os estudos de caso, tá? Eu trouxe 3 exemplos de hospitais. Um é da China, que foi muito falado na época da pandemia, vocês devem ter visto vídeos, né, enfim, no YouTube, foi muito comentado na época. O segundo é um hospital de São Paulo e o terceiro é um hospital de Porto Alegre. Todos os três, né, foram feitos com esse sistema construtivo da arquitetura modular. E, claro, cada um tem um porte diferente, né? Mas eu quis trazer esses exemplos, talvez vocês já conheçam, mas, enfim, só para falar um pouquinho de cada um dessas experiências aí do período em si da pandemia, né? Então, começando pelo Hospital da China, então, Leishan, que ele é de Wuhan, né? Onde estourou toda a pandemia. Ele foi planejado para ter 1.600 leitos, né, que tem mais de 25 metros quadrados. Então, ele foi construído, né, em resposta à pandemia, né, e para atender especificamente esses pacientes infectados pelo vírus. Né. Ele foi construído em 10 dias, né, porque acho que no próximo slide pode passar. Então, esse hospital, ele tem uma divisão, ele foi planejado com módulos, né? Os módulos têm tamanhos diferentes, né? Mas a primeira coisa que foi pensada nele foi a questão do zoneamento. Então, como eu comentei antes, né, no hospital existem as áreas críticas, as semicríticas e as não críticas. Então, eles fizeram um zoneamento com essa linha de raciocínio, né? Então, bem à esquerda ali, mais vermelho ali, é o primeiro módulo que eles entenderam que seria um módulo de isolamento mesmo, que é o módulo onde ficaram os pacientes, né? Seria a área crítica, né? O segundo módulo ali em amarelo, e mais retangular, conjunto, é a parte da área médica, né? Então, toda aquela parte de estado médico, vestiários, quartos, né? Toda a parte do médico em si. E por último, ali à direita, em verde, é a parte do terceiro módulo, que é a parte de apoio. Né? Então é aquela área não crítica, assim, mas que muito importante, né? Porque é a área que dá todo apoio para os demais. Aqui é uma planta geral, né? Do hospital. Acho que são 2 pavimentos somente, nesse caso. E então, ele dividido, as zonas ficaram, as extremidades eram a parte dos módulos críticos, né, onde ficava o paciente. Ali no meio, número 2, a parte das áreas médicas que eles distribuíram. E no número 3 são as áreas de apoio. Né? Então, eles criaram esse zoneamento, onde, dessa forma, o que eles se preocuparam muito, né? Com a questão, lógico, da contaminação, mas também com o trajeto que a assistência ia ficar fazendo. Então, eles concentraram o máximo possível um único setor ali, para que a assistência também ficasse num caminho não tão longo, né? Já que se trata de um hospital bem grande. Aqui uma foto aérea do hospital em construção, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Acredito que a maioria já deva ter visto, né, na época da pandemia. Esse hospital foi construído em fevereiro de 2020. Aqui nessa foto dá para ver bem essa questão que eu comentei
que eu falava antes das etapas ali do processo, né? A questão dos guindastes. Então dá para ver bem, né, o quanto é importante a posição que o guindaste vai ficar, é possível, não é possível, né? Toda essa logística da implantação desses módulos, né? Nesse caso foram contratadas várias empresas, né, para atender a demanda de forma muito rápida. E aqui tem algumas imagens internas do hospital, né? Ele pode voltar um pouquinho ali, por favor. Na imagem de cima é uma imagem da sala da tomografia, né, que era um dos exames que mais eram requisitados na época do Covid. Então, eles fizeram ali a sala de imagem, a sala de exames. E na imagem abaixo uma foto do leito, né? Só para vocês terem uma ideia assim, como que ficou o aspecto, né? Assim, o acabamento, como que era o pronto, né, do hospital. O segundo, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre esse hospital. Posso olhar se tem alguma também. O segundo estudo de caso que eu trouxe é um hospital que fica na cidade de São Paulo, né, um hospital do Imirim. Ele, na verdade, foi na época da pandemia, ali em maio de 2020, foi solicitado então a construção de uma expansão para atender 100 leitos, né, nessa metragem de 1.350 metros quadrados. E o prazo total, em torno de 30 dias aí. O que aconteceu? Esse é o exemplo que eu comentei, que foi instalado, foi feita essa nova unidade no local onde era o estacionamento, né, do hospital. Então, rapidamente, eles tiveram que organizar uma implantação, projeto, né, tudo muito rápido. Então, nesse caso, aqui são dois pavimentos também, né, e tem uma ligação com a edificação existente, até porque toda a parte dos suprimentos, né, assistência, tem que ter, mesmo sendo uma ampliação, ela tem que ter uma boa interligação com o que já existe, né? Muitas vezes a parte de logística, né, os apoios ali, suprimentos, enfim, vai ser de uma instalação que já existe, né? Por exemplo, assim, todo o material que é esterilizado no hospital, né? Ele normalmente passa pela parte da CMM, que é a Central de Material Esterilizado, que normalmente é uma centralizada no hospital, ou pode ser um serviço que pode ser também terceirizado, né? Mas esses hospitais grandes, em geral, têm uma unidade própria. Então, essa interligação é importante, todo esse material vai ter que transitar, né? Sair desse local novo para o antigo, normalmente, né? Ali tem alguns exemplos dos ambientes que tem nessa parte que foi construída, então, posto de enfermagem, né, serviços, farmácia, sala de utilidades, depósito de materiais de limpeza, né, e copa de distribuição. Aqui é uma foto da parte externa, como ficou quando ficou pronto, né, lá no fundo, à esquerda ali, o hospital original, né, e esse volume todo aqui nesse acabamento aqui. Mais cinza escuro aqui. Então, é a unidade que foi toda construída com os módulos, são dois andares, né? Toda construída com os módulos. A empresa que construiu foi a Brasil ao Cubo, que foi uma empresa, que é uma empresa bastante atuante nessa categoria do sistema modular, né? Aqui algumas imagens do transporte ali em cima, dos módulos, ó, eles vão todos prontos praticamente. E embaixo dá para perceber que internamente o aspecto né, do módulo, desse uso desse sistema, ele fica bastante interessante, assim, né? Se tu não disser que esse tipo de construção, a pessoa pode achar que é alvenaria ou que é uma
camada, enfim, tradicional, né? Então fica um aspecto muito bom e construído em tempo recorde, né? O último estudo de caso, então, que eu estou trazendo, é o Hospital Independência, não sei se vocês conhecem, aqui de Porto Alegre, fica na Antônio de Carvalho, ali, naquela região. Esse hospital foi feito também, essa ampliação também foi feita em 2020, né, foi em junho, então um pouquinho mais adiante ali. Né, foi também montada pela Brasil Cuba, né, junto com a empresa Tec Verde, são empresas aqui da região sul, né, do Paraná, e então são empresas que estão bastante atuantes nesses hospitais modulares. E a solicitação, então, foi a construção de 62 leitos, né, para atender, lógico, os pacientes da Covid. E a metragem era de 450 metros quadrados. Um investimento aqui de em torno de 10 milhões, né? E o prazo foi em torno de 30 dias também. Pode voltar um pouquinho, professor. Então, assim, esse conjunto, né, dessa ampliação, ele foram 26 módulos, só para vocês terem uma ideia assim, do quantitativo que envolveu, né? Foram 26 módulos, né, montados em apenas 5 dias. Então, por que é tão rápida, né, a montagem? Porque ele já vem quase que 100% pronto, né? Muitas vezes um módulo, às vezes pela questão do dimensionamento do ambiente, ele precisa ser encaixado com outro módulo, né? E aí aquela divisão ali, ela vem sem, né? Para que eles possam se encaixar e formar um ambiente maior. Né? Mas são pouquíssimos acabamentos que se faz na implantação, na instalação, né? Por isso é tão rápido. E além dos 26 módulos esse, então, eles também fizeram uma passarela, uma rampa, né, ali, na verdade, na foto vai aparecer, com 12 módulos, que eu entendi inicialmente até não estava no escopo e acabou sendo executada depois. Pode passar. Ali, essa parte branca aqui da foto, dá para ver bem a rampa, né? E atrás ali os 62 leitos de internação. Aqui é mais uma imagem de como que ficou a parte dessa expansão, né? Tem que ser feita em uma. Que a fachada fica bem exposta. Aqui algumas imagens da parte interna, né? Como eu comentei, da mesma forma lá que o Hospital de São Paulo foi ele também, o aspecto interno, o acabamento interno fica muito bom, né? Fica bem satisfatório. Assim. Então, é possível fazer de forma, né, rápida e com uma qualidade, às vezes, até melhor do que se fosse fazer item a item em loco, né? Nossa, pode. Não só, queria chamar a atenção como né, a arquitetura modular nos facilitou e chamar a atenção principalmente que a gente acabou de ver lá na China, né, a área construída em tão pouco tempo e saber que essa realidade nos pertence também. Né? O último exemplo foi aqui em Porto Alegre. Então, é um mercado que está aberto, está aí, está batendo na nossa porta, mas que a gente também tem que se especializar, tem que conhecer, tem que estudar. Não é só chegar e sair projetando, né? A gente falou que tem vários aspectos que tem que conhecer, desde a forma, né? Como é que tu vai chegar no terreno, de que forma tu vai chegar. Então, só isso que eu queria fazer um parênteses para chamar a atenção. É um mercado que está aí, né? E eu quis trazer essa escala grande, assim, que foi esse exemplo da China, assim, né? Por tudo que eles já tiveram, né? Já passaram lá. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente, né? Na região sul, a gente tem, assim, boas empresas, né? Que estão trabalhando nesse nicho. Eu até visitei uma outra empresa específica que trabalha mais com a parte dos presídios,
Então, são outros tipos de módulos, né? Então, quem tiver interesse, né, enfim, visitar essas empresas, procurar conhecer, né, para entender como que funciona essa parte da produção é importante, né? Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, só para ilustrar, né, passando, só para mostrar assim, o que é possível fazer, né? Pode ir passando. Esse aqui é um exemplo de um hospital, né, nos Estados Unidos, e ele também passou por um projeto de expansão, então aquela torre maior à esquerda ali já foi, ele é um hospital bem antigo, e foi feita essa ampliação da torre também com o uso do modular, né, só para torre modular. Aqui internamente dá para ter uma. É porque a torre são leitos, né? A parte de internação. Então eles fizeram todo um estudo de qual seria a melhor posição do leito, a melhor insolação, enfim. É bem bacana. É um projeto que eu não vou aprofundar aqui, mas é bem interessante. Só para ver assim, até onde dá para ir, né? Assim, claro que a gente depende também das empresas, né, fabricantes, mas tem muito material, né? Aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, se usou muito a questão do aço, né? A Gerdau participou muito desses projetos que a gente viu aí no São Paulo e Porto Alegre. Então tem essa questão do aço, né, muito forte, mas aqui exemplos, aqui mais um exemplo também de participação no hospital, na verdade é um complexo, né, hospitalar que está interligado com uma universidade na Malásia. Então também o uso de vários elementos modulares, né. Aqui já de forma mais mista, mas assim, isso também é possível fazer, né. A gente pode trabalhar com a arquitetura modular como o elemento principal e trazer elementos até para criar uma arquitetura mais interessante, né? Enfim, se trabalhar com complementos, assim. Então é possível, né? Fazer essa questão mista e gerar uma arquitetura interessante. Pode pensar. Bom, então a ideia era trazer esses estudos assim para ilustrar, né, o que foi a arquitetura modular, como que ela atuou nesses hospitais aí durante a pandemia, né? E aqui, só trazendo um pouco de reflexão, né? O que a gente percebe, assim, né? Que analisando esse tipo de sistema construtivo, a gente consegue enxergar muitas vantagens, né? Muitas vantagens de o controle de qualidade, né? Vocês viram ali o aspecto que apresenta o hospital pronto, é um aspecto muito bom, né? Um acabamento muito bom, que é uma dificuldade que a gente enfrenta hoje de mão de obra, né? Nas obras, então pode trazer um controle de qualidade muito interessante na questão dos acabamentos e também na questão da fabricação, né? O custo, né, um cronograma de orçamento controlado, né, que não é aquela... Começa uma obra e gasta o dobro, né, que a gente vê todo momento aí, então, assim, um custo muito mais controlado, a gente percebe isso. O tempo nem se fala, né, todo mundo viu aí nas notícias, imagina um hospital de 1.600 leitos em 10 dias, né? Então, assim, é uma coisa assim, fora, assim, a gente não imagina, né, o potencial todo que tem isso, né? Claro, envolveu uma grande equipe, né, por trás, enfim, grandes empresas. E a questão da sustentabilidade, né, que também é um tema, assim, bem importante, assim, para a gente que está em alta, né? Baixíssima geração de resíduos, né, nesse tipo de obra, né, nem se compara.
E, além disso, a gente tem também um controle maior em relação às técnicas de tratamento acústico, né, e térmico, para determinadas situações. O térmico é uma questão que impacta bastante para a gente aqui na nossa região, então é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. O acústico, com relação a essa questão hospitalar, né, trazer o bem-estar do paciente, às vezes só trazer o silêncio, né, já é um bem-estar, já existe tem algumas pesquisas aí que, né, que essa questão do silêncio ela pode, né, trazer uma recuperação mais rápida do paciente, né, tem muita coisa aí nesse sentido. E aí é isso, assim, a quantidade menor de trabalhadores envolvidos no local da implantação, né, por exemplo, assim, nesses exemplos que tem a questão de ampliações ou reformas internas de um hospital ou de uma clínica, enfim, em outras unidades, o quanto a gente pode minimizar, né, o estresse de uma obra no meio do hospital, o quanto a gente pode acelerar aquilo ali. Né? Então, isso tudo são vantagens, né, que a gente percebe agora, assim, fazendo toda essa análise, né, de pós-pandemia. E a gente hoje, com essas pesquisas, com esses artigos que foram publicados pós-pandemia, a gente tem bastante informação sobre o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então, a gente tem mais informação também sobre o assunto, né? É um sistema consultivo que já existe há muito tempo, mas que agora a academia ela impulsionou um pouco isso, né? Assim, claro, tem as barreiras ali, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas né, ela impulsionou na parte da hospitalar, eu acredito que né, teve bastante repercussão, né? E hoje, então, com essas informações, a gente consegue perceber que é possível fazer uma edificação permanente, né? Que se tinha talvez uma ideia assim, antiga assim, de eu vou construir um módulo provisório, né? Algo mais temporário, né? E aí agora já se tem mudando um pouco assim a visão disso, né? Mas, claro, é uma área de estudo que está em expansão, né? Tem muito a percorrer. Eu estou tentando também trazer um pouco assim do que eu venho estudando, mas realmente tem muita coisa ainda. Mas é isso, a gente consegue perceber essas vantagens, né? Aqui também comentando, né, que apesar da construção modular, ela permitir essa flexibilidade de projeto que a gente comentou, o zoneamento funcional, né, ainda vai depender de aspectos da assistência, aqui, né, coloca o tipo do vírus, né, isso vai refletir nessa subdivisão das áreas, como foi o exemplo do Hospital da China, né, eles dividiram já algo bem focado naquela assistência ali. E aqui, passando para o futuro, né, a questão, uma plataforma dos Estados Unidos, né, ela relata assim, o potencial que tem de construção ainda né, nesse mercado modular, que cresce num ritmo 3 vezes maior né, do que a construção tradicional. A construção tradicional está perdendo espaço e esses outros sistemas estão ganhando, né? A gente tem que se atualizar para poder acompanhar isso, né? E entender que existe essa mudança, né, pós-pandemia, assim, também, né? Bom, falando um pouquinho, assim, dos desafios, né, a gente viu o que se enxerga agora pós-pandemia, né, com toda essa construção. Eu acho que, com relação, quis trazer aqui, pensando na pessoa que vai trabalhar mais na parte de projeto, né, então é importante que essas equipes elas entendam bem como que é a metodologia do fabricante, né? Se é uma produção linear, se é uma produção estática, né? Uma das empresas que eu visitei, que é aqui no Rio Grande do Sul, que é a Visia,
ela tem etapas do processo que são produções estáticas, né? Ou seja, o módulo fica naquele mesmo ambiente e aí as equipes vão vindo e cada equipe faz o seu trecho, né, do trabalho ali. E tem outras etapas que é mais linear, né? Principalmente a partir da base, né, dos módulos ali. Então, já é um outro pavilhão, já tem uma ponte rolante lá, já é outro esquema, assim, né? Então, eu acho que é importante as equipes conhecerem aquilo que a gente estava falando, né? Você tem que conhecer o mercado, assim, né? Ir atrás, tá? E, e também entender que é um material que ele é resistente, né? Só que existem milhões de tipos de materiais, milhões de composições. Tem que ver aquela que vai se adequar melhor ao projeto que está se trabalhando. Existe essa questão da cadeia de fornecimento, né, de materiais, que é uma problemática ainda, né, assim, com relação ao Brasil, né, a gente ainda precisa avançar nesse sentido, né, então, como eu comentei, tem as empresas, às vezes, mas elas estão mais focadas no setor, porque elas já têm o material para fazer aquele tipo de módulo, né, já estão naquele nicho específico, né, então isso ainda é algo que é um desafio, né, para as empresas e às vezes uma barreira para a gente que quer projetar algo nesse sentido, né? Então, isso é uma coisa que ainda deve avançar, enfim, e deve impactar no nosso trabalho. E a questão existe uma norma, né? Antes eu não comentei nas normas, deixei para falar aqui especificamente com relação à parte modular, que é uma NBR específica, né? Das edificações, mas que ela ainda não está, ela ainda não é usual na nossa construção civil, até porque está ainda no processo, né? Mas é importante conhecer, né? É importante estudar ela para trabalhar nesse nicho. E eu acho que é um desafio também, né? Que a gente pode fazer uma boa arquitetura, né? Com uso da arquitetura modular, mas tem que realmente conhecer as possibilidades, né, dos materiais. Aqui eu coloquei algumas referências que eu utilizei, mas se alguém quiser algum material, enfim, tem muito mais coisa. E acho que tem muita. Assim, pós-Covid, teve bastante material que surgiu, assim, então são materiais bem recentes, assim, de consulta, outros mais antigos, mas, enfim. Então, se alguém tiver interesse na área, qualquer coisa, vou deixar aí o meu e-mail, podem fazer contato aqui, tem meus contatos para vocês. Muito obrigada, professor. Achei que a palestra, né, é um tema muito vasto, mas eu acho que deu para dar uma pincelada, né? E a gente entendeu um pouco que é o objetivo esse, né? Botar a plantinha, né? A cabecinha de cada um que estuda da arquitetura para pensar um pouco. Eu acho que essas palestras da semana acadêmica justamente são para isso. Né? Na sala de aula a gente não consegue ver tudo. Então eu preciso, né, cutucar, botar a sementinha lá para que vá dentro. São duas áreas assim, de estudo, né? Tanto a parte da arquitetura escolar, muitas particularidades, enfim, que eu sou suspeita para falar, mas é uma área que tem muita coisa bacana para estudar, né? E junto com essa parte da arquitetura modular também. Então são dois campos, assim, né? A gente vê muito também a arquitetura modular atuando na parte do residencial, né? Eu não trouxe aqui nenhum exemplo, porque a ideia era falar um pouquinho mais da hospitalar, principalmente por causa do Covid, mas tem muito material, né, da parte de residencial para quem se interessa. A empresa que eu citei, a Brasil Ocupa, é uma que faz bastante residencial, né, e é bem interessante o trabalho deles também. E, enfim,
quiserem estudar mais, assim, a parte de residencial multifamiliar, né, também tem bastante coisa da parte modular, uma arquitetura que dá para avançar bastante, assim. É interessante que não é só na caixinha, né? Dá para se fazer tendo criatividade, né? Conhecendo, né? Eu acho que tem que conhecer para poder usar. Não sei se tem alguma questão, alguma pergunta de vocês. Paulo, quietinho. Ah, eu sabia. Dentro desse processo, texto Quer vir aqui, Paulo? Acho que agora que eu lembrei que o pessoal de casa não vai escutar. Precisa. só repete muito no microfone lá. Ela repete muito no microfone. Tá bom, então continua. Profissional popular, eu acho que dentro do processo de projeto é uma situação que fica mais difícil. Ele sempre é levado ao segundo plano. Quando chega ao cliente, ele quer a obra pronta, ele quer um projeto. Então, para ter um sucesso, né, para ter um resultado muito satisfatório no popular, o projeto ele passa a ser a espinha dorsal de todo esse processo. Ele não pode ser muito negligenciado dentro desse contexto. E aí, o tempo de projeto acaba sendo muito maior do que o tempo de obra. Então, o inverso do processo hoje. Sim. Então, esse vai ser o grande desafio dos novos arquitetos e dos antigos também. Como reduzir esse tempo de projeto para fazer frente a esse tempo de obra que se tem pela frente. Vou só repassando aqui a pergunta, em relação ao tempo de projeto, né? Que a arquitetura modular, ela exige realmente um tempo de projeto bem superior, talvez, ao tempo de projeto tradicional que nós temos, assim, hoje em dia, né? Mas eu vejo que, na verdade, a gente antecipa muitos problemas que seriam, né, posteriores. Durante a obra, a gente resolve muita coisa de instalações, né, elas já ficam todas mais planejadas e já vão prontas, né, praticamente só para se conectarem na implantação, né. Então, se perde realmente muito tempo, se ganha em implantação, como você comentou, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, assim, a gente vai ganhando também um know-how tão grande desse tipo de projeto que vai aperfeiçoando e muita coisa repete, né? Porque a arquitetura modular, ela tem essa questão da repetição, né? Para algumas unidades da área da saúde, a gente tem essa questão da repetição como uma vantagem, como, por exemplo, os leitos de internação, né? Que foi o caso do Covid, né? Precisávamos milhões de leitos em pouquíssimo tempo. Então, para algumas unidades assim, específicas, falando mais com relação à arquitetura hospitalar em si, vai ser muito vantajoso, né? Para outras nem tanto, mas aí eu acho que a equipe ela vai ter tanta especialidade naquilo que ela acaba não ficando, não, o prazo de projeto não se torna tão longo, né? Acaba compensando, né? Pelo prazo total, vamos dizer assim. Normalmente essas equipes que trabalham nessas empresas, como se tem, né, por exemplo, o Google, a Tec Verde, a Visa, que daqui são equipes que elas, o projeto delas já é, muitas vezes, pegar um projeto de arquitetura tradicional e transformar no projeto modular, né? Então, é bem, além da parte da implantação, transporte, etc. Mas ela já está mais habituada com isso. Então, eu acredito que, em função com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando, né? Vai ficando tanto tempo assim. Tem um processo dentro da área, assim, eu acho que acaba se encaixando Perfeitamente. Sim, foi utilizado, né, nesses hospitais, que eu acabei não comentando isso na apresentação, mas todos eles foram utilizados, né, o BIM para
a interligação das disciplinas, enfim, né, a questão dos materiais, dos encaixes, enfim. É um sistema construtivo que está tão avançado que já não se cogita não utilizar, né? Enfim, já é usual, né? Então, é isso, a gente tem que estar preparado para isso. Não sei, que a computacional não faz isso, né? Seria uma das soluções de posição, principalmente no caso da minha vida, no caso da outra maneira, eu acho que seria uma solução. Eu não sei a questão de custo, estaria vinculada a essa questão. O que os artigos aí comentam a questão de custo é que é um custo mais avançado, inicial, né? Porém, é um custo controlado, né? Então, nesse caso, minha vida, adaptações, né, mais pontuais, seria só uma questão de controle, porque às vezes, muitas vezes inicia a obra e acaba tendo os aditivos, enfim, então aí seria um custo controlado, né? Uma questão teria que fazer uma avaliação assim para ver. Mas certamente, pelo prazo, compensaria pela qualidade, todos esses aspectos aí que a gente comentou de vantagens, né? São muitas vantagens, né? A durabilidade também. Sim, a questão da durabilidade. O que tem um fator que acaba impactando um pouco nisso e talvez impacte na questão das habitações, a questão do financiamento ainda é uma barreira, né? Financiamento imobiliário, aí ele ainda não está preparado para atender essa demanda, né? Porque tem muita legislação que ainda não existe, né? Por exemplo, essa nova que eu comentei, ela ainda não está totalmente sendo utilizada na construção, né? Então, a gente ainda vai enfrentar essa evolução na parte de licenciamento e na parte do financiamento, que aí vai impactar nas habitações, certamente. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Mais alguma questão, alguma pergunta? Não? Funcionando? Não? Estou sabendo tudo de arquitetura modular. É um sistema bastante complexo, né? Assim, tem muita coisa para aprofundar. Hoje a ideia era só um panorama, né, bem geral. A Mari comentou, né, para vocês conhecerem um pouquinho, assim, uma pincelada. Mas é bacana, tem muita coisa para estudar, tanto na hospitalar quanto na modular, né, para quem se interessa aí pela área. Muita coisa. Então tá, pessoal, eu acho que, não sei, eu não consegui visualizar aqui algumas questões, né, pelo YouTube, mas qualquer questão que fique, a gente pode, né, entrar em contato com eles. E aí eu trago, né, as respostas para você. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer muito pela disponibilidade, né, de vir até aqui, de falar um pouco para nós, né, da tua experiência. E com certeza, né, vamos trazer mais vezes uma conversa mais informal, talvez, né, que a gente consiga até bate-papo, né, de uma forma mais com foco só na arquitetura modular. Então, Não, só colocando, agradecer o convite, enfim, nessa parte assim, de apresentações, eu comentei com a Mari que não tenho tanta experiência, né, mas foi um prazer. Para mim, é sempre um prazer falar sobre arquitetura hospitalar e agora mais nesse foco modular, que é a minha área de pesquisa atual. Então, fico à disposição, daqui a pouco em sala de aula, quando quiser, a gente marca e aprofunda um pouco mais aí no assunto. Bem, obrigada. obrigada.